Oi, meu nome é Laura Oi, meu nome é Rodrigo. e hoje começa a segunda temporada do Assim Começa a Nossa Hipocrisia. E tu percebeu uma coisa diferente no nosso estúdio antes de começar nosso podcast? Sim, agora a gente tem apoio da Sintropia. Não só isso. Eu estou de óculos, Laura. Ah, novo look. Novo look. Sim. Novo look. Obrigado. Mas, pessoal, falando um pouquinho da Sintropia. A Sintropia é uma plataforma feita para psicólogos, né? Assim como a nossa hipocrisia tem como objetivo cuidar de nós, psicoterapeutas, profissionais da saúde, junto com as milhões de burocracias que nós temos que fazer, né? E eu e a Laura, a gente se encantou pela plataforma porque tem um jeito muito prático da gente conseguir atualizar os nossos prontuários, que é o que todos nós sabemos que nós procrastinamos, né? Então, assim, Acabou a hipocrisia dos prontuários e agora a gente tem a Sintropia para nos ajudar. né, que tem ferramentas, inteligência artificial, acho que fica o convite para vocês conhecerem a plataforma, né? Tá muito legal e tá sempre em construção, né, para fazer coisas diferentes aí. Então, agora temos um novo parceiro e estamos chiques, né? Mas hoje vamos falar então da cultura wellness e nada melhor, ninguém melhor que o Rafa para poder falar sobre isso. O Rafa, ele é médico psiquiátrico. Ele é médico, né? Ele é nutricionista, ele é educador físico, ele é bodybuilder, ele é atleta. Triatleta. Isso, ele conseguiu medalhas para das Olimpíadas de 2016. E o 2016 o Rafa tava lá. O Rafa também faxina a casa dele, né? Mais o que? Ele separa as roupas por cor Entendi. Isso. e ele tem tempo para descansar. E acordo às 4h30 da manhã. Eu pensei que tu não dormia. Não, eu pedi umas 4h30. Entendi. O sono tem que estar regulado. O sono tem que estar regulado. Isso é importante. Isso é uma premissa do que nós vamos falar hoje aqui, né? Mas, Então, Rafa, a gente queria que tu se apresentasse pro pessoal. Tá bem. de verdade, agora. Pois é. Primeiramente, eu agradeço pra caramba o convite de estar aqui com vocês. Eu achei que o programa era nossa, assim começa a nossa hipocrisia, não a nossa mentira. É tudo mentira, tá? De que eles estão falando agora. Mas eu sou Rafael Lopes, essa parte tá certa. Eu sou médico, sou psiquiatra. Eu acho que é o primeiro psiquiatra aqui, não é? Legal. Nunca entrou porque a gente tem medo, né? É? Não, tá tudo bem. Tá tudo nos conformes. Eu Laura tem sítio, não. entendi. Ainda. Porque não foi, né? Tá falando, tá só. É porque tu não chegou no consultório, tudo bem. Mas, Premium. pois é. Premium. Eu sou psiquiatra, como eu falei, também atuo bastante na parte de saúde mental da mulher, o meu mestrado foi dentro dessa área. Uma coisa interessante, que eu sempre falo isso, que o meu mestrado foi dentro da parte de saúde mental da mulher, mas fui estudando atividade física, então acho que vai ter pauta aí pra gente trazer. E também atuo como professor em pós-graduações, temos cursos também ali para psicólogos, um curso de psicofarmacologia para psicólogos, a gente está soltando a nova turma agora, enfim, estou sempre envolvido com projetos e sou hipócrita. Sou bem hipócrita. Seja A gente fez bem-vindo, por isso que estamos aqui. Exatamente. O nosso comedy sempre é especial e pensado para pessoas. Quem é o hipócrita da vez? E pior que esse assunto me traz uma situação de hipocrisia bem importante. Quando eu estava estudando o finalzinho do mestrado ali, os últimos 6 meses, era justamente estudando atividade física em mulheres com transtornos psiquiátricos. Eu acho que por conta do mestrado, eu devo ter ficado o quê? Uns 4 a 6 meses sem fazer nenhum tipo de atividade física, né? Então, assim, foi bem hipócrita, ao ponto de eu tô estudando tudo isso aqui, mas eu vou ter que abrir mão aqui da atividade física durante um tempo. Então, acho que se aplica bem o nosso tema hoje. Ótimo, Rafa, que bom começar com isso já. Já com essas hipocrisias na mesa, né? Pois é. Primeira do dia. Bom dia, pessoal. Me sinto apta. Então, Rafa, a gente tem observado, na verdade, que hoje a gente tem esse atravessamento da cultura do wellness, né? Que seria essa cultura do bem-estar, assim, para explicar um pouquinho, né, também pro pessoal. E que eu sinto que deu uma difundida também em termos mais relacionados à saúde mental, saúde física. E a gente tem visto, na verdade, né, assim, mais em consultório, observado também uma crescente busca, daqui a pouco, né, por atividade física, por cuidado com a alimentação. Mas a gente sente também que existe daqui a pouco também uma promessa, assim, de que se tu fizer tudo direitinho, tu não vai sentir desconforto, tu não vai sentir angústia, né? Então, assim, a gente queria começar falando um pouquinho sobre o lado A e o lado B dessa cultura e como é que tu percebe também o atravessamento dos pacientes do consultório ou na tua própria vida também
dessa cultura? Eu acho que, assim, nunca se vendeu tanto bem-estar. Uhum. E eu acho que a gente nunca esteve tão mal quando a gente tá. Então tem alguma coisa errada nesse meio do caminho aí, né? A sensação que eu fico a primeira coisa, eu acho interessante que a gente tá tendo, por exemplo, esse momento para falar sobre isso, do tipo, uma coisa do bem-estar em excesso, né? Talvez a gente possa fazer a venda do bem-estar em excesso. Acho que em outros momentos, talvez, a gente não conseguiria falar sobre isso porque não era nem visada a questão do bem-estar, né? Então, Usava drogas. tipo isso, assim, mas parece que, de alguma maneira, isso veio para a população, é legal, né, as pessoas estarem estimuladas a fazerem atividade física, a cuidar da própria saúde, etc. Mas junto com isso veio justamente esse excesso da cobrança pelo bem-estar, e aí eu acho que é onde chega dentro do nosso consultório, assim, né, uma sensação que as pessoas têm de responsabilização total a respeito do que estão passando por eles, assim. Se a pessoa ela tá mal, ansiosa, depressiva, é porque ela não tá tirando tempo suficiente para, sei lá, ler, estudar, meditar, dormir, fazer atividade física, e aí acaba tendo essa autorresponsabilização de questões que às vezes fogem até do próprio controle da pessoa que tá ali. Na verdade é essa, né? As pessoas não têm as mesmas 24 horas, todo mundo. Então existe toda essa situação, eu acho, de comparação excessiva, essa situação de realmente a produtividade, o bem-estar está sendo disfarçado, a produtividade está sendo disfarçada de bem-estar, né? E aí eu acho que as pessoas entram dentro de uma coisa obsessiva e gera esse sofrimento. Então, dentro do consultório, que eu enxergo é mais ou menos assim, as pessoas buscando esse bem-estar de uma maneira obsessiva, e na verdade isso sendo muito mais pauta de sofrimento do que de realização, algo nesse sentido. Sim, uma busca por uma terra prometida, assim, né? E a gente tá num ótimo momento pra falar disso, né? Porque janeiro é o momento que as pessoas botam todas as suas metas, né, do ano, né? Eu vou pra academia todos os dias. Eu vou ler 70 livros, né, em uma semana. Eu vou ler 70 livros porque também isso faz parte, né? Tu tem que estar inteligente. Com um corpo bonito, inteligente, né? E ainda sendo querido, né? Eu não consigo, né? Se eu tenho que estudar, eu já fico irritado, né? Se eu tenho que ir pra academia, eu já tô irritado também. Eu tô sempre irritado, pelo mais ou menos aí, né? Então, assim, é uma promessa que nunca se chega, né? É uma idealização bizarra do que a gente tá esperando, assim, né? É a sensação que eu fico também. E eu sinto também que muito focado em quantidade, não em qualidade também, assim, né? Muitas vezes, assim, agora vendo e acompanhando os pacientes, até eu também, né? A gente tem muitas vezes essas metas de vou ler tantos livros ou vou ir tantos dias na academia e não tanto focado, por exemplo, qual era a qualidade da minha leitura, né? Eu acho que as redes sociais atravessam muito isso, porque eu vejo também muito, daqui a pouco, as pessoas postando, assim, tantos livros de tanto, né? Assim, ou que nem, assim, 5 de 7 de treinos, né? Na semana. Então, a gente tem focado, assim, também nessa parte mais da quantidade, mais que a qualidade, porque eu posso, na verdade, não ter lido o livro porque a minha atenção não estava ali, né? Do que realmente, assim, aproveitar aquele momento, assim, né? Eu não sei se vocês também observam isso. Não, é exatamente aquilo que eu falei, assim, para mim tem sido um excesso de produtividade que está sendo visto, ou pelo menos escondido, como bem-estar, assim. Poxa, porque se tu tá colocando metas para tudo, não que seja ruim tu colocar meta, mas se tu se sente cobrado o tempo todo para alcançar uma meta que na verdade talvez tu tenha colocado ali não porque tu quer alcançá-la, mas porque as pessoas ao redor de você estão colocando ali como algo positivo, tu se sente cobrado o tempo todo, né? Eu acho que aí entra uma questão até de comparação, como que a rede social funciona. Sendo hipócrita mais uma vez, sou um cara super ativo nas redes sociais, posto ali talvez alguns dos meus objetivos e metas, mas a gente está sempre olhando o que a outra pessoa quer que você veja. A gente nunca está olhando nas redes sociais quando a outra pessoa falha. Se eu tô, sei lá, minha meta na academia é 5 vezes na semana, 4 vezes na semana, e eu falho essa semana, simplesmente eu vou deixar de postar. Mas eu não vou postar lá, falhei essa semana 3 vezes de 5, né? Então acho que vai criando toda essa essência de comparação que, pô, gera sofrimento. Não tem como gerar sofrimento. É o imaginário que tá todo mundo fazendo, menos a gente, né? Isso aí, isso aí. E não fazendo parte daquilo ali, né? Do tipo, se eu não postar, se eu não
expor as minhas metas, se eu não colocar quantos quilômetros eu tô correndo, meu pace, eu não vou fazer parte daquele grupo de pessoas que está conseguindo alcançar esses objetivos. E a grande questão é que quando a gente compara, às vezes, a vida real com a vida de quem posta recorrentemente essa vida ilusória, principalmente quem vive, às vezes, para o bem-estar, essas blogueiras e famosas que tem todo um aparato para viver para o bem-estar, a gente tem uma comparação absurdamente injusta, né? Absurdamente injusta. Então, acho que a minha grande questão com essa excessividade da cultura do bem-estar, do wellness, porque não é pensando em saúde, é pensando em comparação com quem se diz estar vendendo saúde. E na maioria das vezes está vendendo promessa infundada, assim. Não sei se vocês percebem também, vejo dessa forma. Isso, e eu acho que mostra muito o momento que a gente vive, assim, né? A saúde virou um produto, Exato. né? A saúde não é um olhar pra si, não tem as pessoas não conseguem mais construir uma coerência de acordo com suas práticas, né? Porque, como tu disse, nenhum problema com metas, tá? Adoro metas, tenho minhas metas, minha listinha ali, mas as minhas metas estão coerentes com a pessoa que eu sou. As minhas metas, né, fazem sentido com o que eu acredito, com os valores que eu tenho, né? E com quem eu quero ser também, porque daqui a pouco isso também só parte da comparação, assim, das metas. Eventualmente a gente falou do Rafa ser fisiculturista, né? Mas daqui a pouco as pessoas justamente estão comparando a sua rotina com a alimentação de um fisiculturista, né? Aí, assim, essa não é o nosso objetivo. Então, acho que também a gente traz essa reflexão que é qual que é o nosso objetivo, né? Também com com aquele comportamento, né? Assim, Isso. porque eu sou um pouco avessa, na verdade, assim, né? Abrindo um pouco, parece que a minha sensação às vezes é que é quando todo mundo tá fazendo, eu tenho vontade de não fazer. Tá. Tu tá fugindo Então, dela. assim, eu sempre gostei de fazer atividade física. Atividade física pra mim é muito bom, em termos de saúde mental também, pra, enfim, me deixar mais relaxada, assim. E eu gosto de fazer esporte, né, no geral, assim. Quando eu era pequena, eu sempre falei até, os meus pais trabalhavam final de semana, quer dizer, final de semana não, durante as férias, e eu ia para aquele projeto verão, que é do União, e aí eu fazia esgrima, tênis, futebol, sempre gostei. No colégio também sempre gostei de atividade física. Mas quando começou, então, essa cultura de tem que fazer atividade física porque tem que fazer, eu ficava assim, não quero fazer porque tem que fazer. E aí, Rebelde. um ato rebelde, exato. Daí eu tive que fazer um trabalho interno no sentido de por que pra mim é importante fazer atividade física, né? O que eu quero com atividade física, assim. E eu, de fato, vejo os efeitos reais na minha vida quando eu tô fazendo, em termos de disposição, de atenção, né? Porque eu sou desatenta também, então eu preciso também da atividade física pra isso. E tu falou, desculpa, não prestei atenção. Então, quando eu... Tá, daí eu fui tendo os reforços naturais, assim, e aí eu fui voltando pra... Por que eu quero fazer atividade física? Mas, então, voltando pra isso num sentido de... eu acho que quando chegou aquela coisa de quando chegou a nossa vez de ser adulto, tem que fazer 7 dias na semana, né? 3 não dá mais. Então, assim, 3 é o que eu quero de mínimo e do que vier mais é lucro nesse sentido, né? Até pra não entrar num ciclo mais de culpa, de autopunição, nesse sentido, assim, de não... Tinha uma meta de ir 5 e só fui 3. Então, justamente, já parece que a gente já falhou. Já falhou, né? E aí, pra voltar a motivação já... E entender que, às vezes, a melhora de um estilo de vida saudável ele não é constante. Eu acho que isso é uma das coisas que eu bato muito com meus pacientes, assim. A melhora de um estilo de vida saudável não é constante, porque vão ter dias, talvez, que tu não vai conseguir atingir a meta que tu acha que seria legal pra tu atingir. E aí, se tu tem todo aquele pensamento dicotômico do tipo, ou eu sou a pessoa totalmente fitness, ou eu simplesmente larguei e abri mão da minha saúde. Adoro esse pensamento. A pessoa ela simplesmente abandona, né? E se você tá dentro dessa, porque, poxa, muito possivelmente até você realmente entrar numa criação de hábito, vamos colocar dessa forma, tu vai falhar. Tu vai falhar na tua academia, tu vai falhar na tua alimentação, tu vai falhar no seu iFood. Mas isso não quer dizer que talvez, sei lá, num médio e longo prazo, daqui a 2, 3 meses, que tu tá até
continuando falhando, mas talvez a tua vida esteja melhor, talvez tu não esteja fazendo 5 vezes por semana de exercício físico, mas antes que tu fazia nada, tu tá fazendo 2, entendeu? Poxa, isso já traz um monte de benefício. O problema que eu vejo é justamente esse pensamento dicotômico, que eu acho que esse pensamento dicotômico em relação a conseguir realizar um estilo de vida saudável, eu acho que está muito pautado dentro das comparações de rede social. Eu acho que as pessoas elas deixam de fazer algo que poderiam estar fazendo devagarinho, porque erraram a primeira vez, acham que falhei completamente e aí não conseguem retomar posteriormente. A segunda que vem eu começo, mas daí chega na segunda, falha, e a pessoa desiste, né? Então, eu vejo isso como uma grande armadilha que acontece, né? Não, direto, né? Não, agora eu tô falando isso, aí o cara puxa serviu, assim, né? É. Veio, né? Eu tô tentando voltar a ter uma rotina de exercício físico, né? E aí eu tava começando a minha terapia, não, mas eu acho que eu vou começar, eu tenho que ter um personal, e eu tenho que ter isso. E eu comecei a criar todo um contexto ideal, assim, né? Tudo que eu quero nesse contexto. Minha terapeuta ficou me olhando, assim, com uma cara, porque tu só não vai um dia e ver como é que é. E eu fiquei olhando, porque eu não quero. E ela ficou assim, tu tá no teu padrão 880, né, Rodrigo? Vamos olhar para um contínuo, né? Assim, de como que as coisas vão acontecendo, assim, onde tu quer começar, como é que tu pode te aproximar cada vez disso, assim, né? Aí me inscrevi na academia. Tem que ir. Tu se inscreveu. Mas eu me inscrevi. Tu se inscreveu, já é um bom primeiro passo. Não, eu passei hoje lá na frente, né? Eu passei no restaurante do lado esses dias ali, bem bom. Agora, tem uma outra questão que eu acho que tu até perguntou, né, a respeito da parte clínica, assim, que eu acho que vale muito, que eu tenho visto demais, que é principalmente aquele perfil de paciente que tem transtorno alimentar, tá, ao longo da vida, que às vezes tem características bem rígidas, obsessivas, e utiliza dessa cultura wellness para parecer que está sendo saudável, só que na verdade está tendo um reforço dos comportamentos alimentares rígidos, assim. Cara, corrida é ótimo para esconder sintomas de transtorno alimentar. Não sei se vocês já tiveram pacientes dessa forma, mas assim, como a corrida é uma coisa extremamente obsessiva, né, e que é uma coisa da pessoa contra ela mesma, então ela consegue controlar ali o pace e tudo. E aí, na hora de você talvez questionar isso para um paciente que tem um transtorno alimentar que é mais rígido, ele vai falar, não, mas eu tô sendo saudável. Só que, na verdade, às vezes aquele comportamento da corrida está sendo muito mais um comportamento de compensação do que de busca saudável. Então, gente, falando dessas questões clínicas, eu tenho visto muito que esse tipo de coisa tem acontecido com pacientes que têm já esse histórico de transtorno alimentar e tá colocando, às vezes, em exercício físico, dieta e etc., comportamentos que, na verdade, são comportamentos do transtorno alimentar, e fica disfarçado dentro dessa cultura wellness. Sim, são permitidas, assim, São né? permitidos e endossados, né? Tipo assim, poxa, postou lá, caramba, que pace bom, tu tá fazendo 10 km e tal. Sendo que, na verdade, é expressão de sintoma. Exato. Assim, E é muito mais bem aceito do que, sei lá, a pessoa postar vomitando, né? Sendo um comportamento bulímico, sendo que os dois talvez sejam compensação da mesma forma. Né? Então, acho que isso é uma armadilha legal também de trazer. E que difícil daqui a pouco questionar isso também com o próprio paciente, quando tem uma cultura também que reforça, assim, né? Então, acho que daí entra numa camada, bom, mas tô sendo validado aqui, né? Tão me validando e como assim? É saudável, né? Saúde. Sim, é saúde, eu tô com um corpo legal, eu tô com, né, uma estética que as pessoas estão gostando. Por que não continuar cuidando disso, assim, né? Por que não continuar tendo esse comportamento? E esconde muito, né? É diferente realmente de outros comportamentos alimentares que talvez as pessoas olhem e falem assim, poxa, né? Sei lá, tá tomando laxante para emagrecer, já é visto com mais olhos, mas tu tá indo todo dia correr 10 quilômetros debaixo do sol, parabéns, tu é persistente. Sabe que talvez aquilo é sintoma. Você é disciplinado. Isso aí, exatamente. Então, acho que isso... Eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre isso, assim, sabe? Do quanto que isso pode ser expressão sintomatológica de um transtorno alimentar. Que é um transtorno que, na maioria das vezes, não sei com vocês, né? Os pacientes, eles não chegam no consultório falando que tem transtorno alimentar. A gente descobre ao longo das sessões, das consultas.
E esse às vezes sabem, né? Eles sabem, porque às vezes eles estão achando, é exatamente essa questão da cultura wellness. Às vezes o pensamento é, eu estou deixando de comer porque eu estou cuidando da minha saúde. Eu não quero engordar e, sei lá, posteriormente ter um colesterol alto. Então, vou restringir minha alimentação. Então, às vezes, a desculpa, entre muitas aspas, que o paciente utiliza é pensando na saúde. E eu acho que essa cultura wellness, dessa forma que tá, aumenta mais ainda a sensação de que ele está fazendo correto. E aí, pra gente conseguir combater isso, poxa, haja psicoterapia, né? Porque é um meio reforçador muito forte desse comportamento. Né? Muito, muito, muito. Quer falar alguma coisa? Eu tava pensando nisso, assim, o quanto, na verdade, a gente é reforçado por esses comportamentos e o quanto, justamente, daqui a pouco mascaram também, eu acho que necessidades também humanas de justamente validação e reconhecimento, Pertencimento, né? pertencimento e poder ser visto e admirado de alguma maneira, assim, né? Então, enfim, acho que é sensível, assim, né? Sim, eu tava pensando. Depende muito de caso para caso, claro, né? Acho que a gente tá também trazendo isso aqui num sentido de, não é que todo mundo, né? O Rafael tá falando assim, não é que todo mundo que corre 10 km pacientes com transtorno, né? E que a gente observa na clínica. Isso, né, algo mais contextualizado. Não, obviamente, a gente tá falando de modelos, o que tem por trás, né? Discursos, assim, né? Mas o Rafa tá falando, né? Sarah, agora, por exemplo, da corrida, né? A minha sensação é, eu saio de casa e parece que tem um arrastão na frente da minha casa. Tem muita gente correndo, né? Tu vês, a gente tá numa vez, e eu fico, gente, eu sou um minuto. Meu Deus, eu sou um minuto, eu tô indo trabalhar, que absurdo, e as pessoas estão correndo, né? Eu sempre penso isso, assim, vendo na rua, vendo nas redes sociais, eu fico, meu Deus, como é que as pessoas conseguem ter toda essa vida, né? Aí eu vou trazer uma problemática até social, assim, do tipo, quem são as pessoas que estão correndo, né? Porque às vezes eu lembro de uma conversa que eu tive com um colega que ele tava falando sobre justamente, você falando, a corrida é uma coisa que é um esporte que ele é muito aberto para que todo mundo possa fazer. Eu falei, calma aí, mais ou menos. Na verdade, não é tanto assim, tá? Existe não é tão democrático desse jeito, não, porque, poxa, na verdade, a promoção à prática de esporte, ela não é democrática por questão de tempo mesmo, né? Então, tu falou, tu sai de casa, as pessoas estão correndo, tu tá indo trabalhar. Eu fico imaginando justamente, dentro dessa questão da responsabilização que a gente falou, como que fica uma pessoa que escuta que ela tá depressiva ou ansiosa porque ela não faz atividade física, mas poxa, é um cara que ele tem que acordar às 5 da manhã para pegar um ônibus lotado, para chegar 2 horas no trabalho, para depois chegar em casa às 8 da noite, preocupado com o que a família vai comer, né, como que o filho vai se alimentar, se o filho foi na escola, num lugar na frente do bairro que é perigoso. E para ouvir de alguém na internet ou até mesmo dentro de um consultório de uma sessão que ele está desse jeito porque ele não está cuidando dele mesmo, não está praticando nenhum tipo de esporte, ele está comendo mal, né? Ele deveria estar fazendo mais. Que ele deveria estar fazendo mais. E aí vem essa culpabilização, essa responsabilização excessiva de situações que não tem como, assim. Eu acho que o ambiente que a gente está inserido e todo o meio social que circunda a gente, possibilita ou dificulta muito a prática de uma vida saudável. E eu acho que hoje, dentro dessa coisa da cultura wellness excessiva, as pessoas se sentem unicamente responsáveis pelo que está acontecendo com ela. E não pensam justamente em todos esses outros fatores que são alheios a ela enfim, de conseguir, às vezes, ter uma vida melhor do ponto de vista de estilo de vida, né? Então, tu falou disso, eu lembrei, assim, porque justamente tu tava indo trabalhar, né? Tu, trabalhador, tava lá tendo que ir. E talvez quem estava naquela manada ali eram, sei lá, pessoas que conseguiriam ir trabalhar somente meio-dia, 2 da tarde, ou às vezes era um blogueiro que trabalha com isso. Então, como que é essas comparações, né? E eu acho que a gente tá fazendo muito essas comparações. Isso. E vejo muito isso, assim, eu vejo às vezes de nós profissionais da saúde, assim, bem naquilo que a gente tava falando de vender a saúde como um produto, isso aqui, então eu preciso encaixar na tua vida, né? Todas essas regras aqui. Então, Laura, não importa muito qual é o teu contexto, não importa muito aquilo, tu só tem que fazer Tu isso. precisa fazer 40 minutos de atividade física por dia. Que isso, esses comentários, mas isso é a ciência diz isso, né? Isso aqui, ok, a ciência diz isso, como é que a gente adapta isso aqui pra ti, né? Como é que a gente vai conseguir fazer né, que a pessoa, né, que o modelo se encaixe aqui, né? Assim,
Exatamente. Esse é o desafio da vida. Eu já me percebi muitas vezes nesse pensamento, assim, de talvez também não querer perder alguma coisa, num sentido de não tô conseguindo tempo para fazer atividade física, porque eu tô trabalhando muito, tô atendendo muito, e então eu vou, na verdade, o que eu tenho que fazer, daqui a pouco, ao invés de fazer algumas adaptações no sentido de atender menos, né? Ah, Eu tenho que acordar mais cedo aham. Deus me livre. pra conseguir fazer isso, sendo que eu já acordo às 6:30 da manhã, né? Então, assim, não, porque se tem a fulana que acorda às 4 e às 5, eu consigo acordar às 5 também. Maldita fulana. Porque Maldita a fulana. fulana consegue, então eu consigo também, né? E aí, toda vez que eu acordava às 6:30, que era o horário que eu ia, né, Aham. acordar normalmente pra trabalhar, frustrada porque eu não acordei às 5. Então, assim, Tu não, poderia ter feito porque eu algo, né? poderia que nem a fulana. É. E não, né? Porque eu precisei ver assim, não, Laura, o teu trabalho é diferente da fulana, né? Tu atende pessoas. Então, assim, vamos atender menos pra conseguir encaixar realmente na tua vida, na tua rotina, Exato. isso que é importante pra ti, Isso. né? Então, Porque às vezes a fulana tá acordando às 4, mas a fulana tá indo dormir às 8:30 da noite. Talvez tu esteja chegando do teu consultório às 8:30 da noite, entendeu? ainda são no consultório. E aí a fulana tem alguém que vai passar a roupa dela durante a manhã e talvez tu tenha que fazer, né? Ou tu tem que almoçar, a fulana tem alguém que tá servindo almoço pra ela, entendeu? Então acho que essas comparações elas são muito injustas e a gente se coloca nelas o tempo todo, principalmente por conta do que a rede social entrega pra gente. Sem falar, gente, vamos de atividade física, assim, mas tem outra gaveta dentro desse mundo que é importantíssima, eu acho que a gente falar, que é a questão das suplementações, assim, né? Que é uma bizarrice que foge completamente à ciência, que é a pessoa que tá lá falando que, enfim, o corpo dela é escultural daquele jeito porque ela come a game de creatina dela, da marca dela, e deixa ela daquele jeito, mas não fala das tantas cirurgias que ela fez, do personal que ela tem, que ela malha 2 vezes no dia, que é fácil pra ela. E aí a pessoa tentando ficar daquele jeito, o que ela vai fazer? Vai comprar a gama de creatina da fulana porque quer ficar com o corpo igual dela. E aí ela não tem todas as outras coisas que a fulana tem, né? Aquela gama de creatina não vai trazer nenhum benefício do ponto de vista científico para ela. E ela vai novamente se frustrar, porque o corpo dela não vai estar maravilhoso como o da blogueira que vendeu para ela, né? Então, Ela compra isso é uma... mais pra tentar, Compra mais, exatamente. e pra tentar ficar igual o corpo da fulana. Esse é um problemão também, sabe? Essa coisa da venda de suplementos para saúde mental, então, isso acontece o tempo todo, né? As pessoas querendo vender suplementos sem qualquer tipo de comprovação, falando que tal coisa faz bem para tua saúde mental, aumenta tais neurotransmissores. Grande besteira, né? Cura a depressão. Cura a depressão. É só colocar termos técnicos que fica bonito. Fica bonito, E também se for numa balinha, fica ainda mais cara. Gostoso, né? Resolve. Marshmallow. Exato. Marshmallow é bom, é bom. E também tem muito isso. No fim, as pessoas estão, sei lá, fazendo xixi cara, entendeu? Vai lá, soroterapia, pra no fim sair tudo na primeira urina pós-soro. Mas a fulana fez e ficou bem, né? A fulana ficou maravilhosa. E a pessoa às vezes se mata pra conseguir pagar, às vezes, poxa, um tratamento muito caro que não vai ter nenhum benefício. E sei lá, coisas como a psicoterapia é visto como supérfluo. Exato. Sendo que talvez fosse o caminho para enfrentar os problemas que ela estava acontecendo. E às vezes a psicoterapia também entra nessa cultura de bem-estar, né? Era bem isso. Virou um status. Virou um status. Hoje a gente tá, sei lá, num bar, numa festa, alguma coisa, a fala das pessoas, não, mas aqui eu faço terapia, né? Tipo assim, estou isento de responsabilidade. Você é um cuzão, né? Mas você, cara, eu faço terapia, eu sou um cuzão. Às vezes, entende? Mas tá tudo certo, né? Aí eu me lembro da nossa supervisora dizendo que uma coisa é fazer psicoterapia, outra coisa é se tratar, né? Num sentido de que tem gente que faz psicoterapia, né? Tá ali, mas realmente mergulhar no processo terapêutico é Não, e diferente. parece que não fazer psicoterapia, tu tá errado também. Exato, também Tipo tem assim, esse lado. calma aí. Tu não faz terapia, tu é tóxico, entendeu? Ah, Sendo que talvez a pessoa não tenha indicação. Terapia não é pra todo mundo e não é pra vida inteira, sabe? Pelo menos eu defendo muito isso. A percepção é que a psicoterapia tem indicação, tem contraindicação e tem riscos, né? E às vezes dentro dessa coisa do bem-estar,
Parece que terapia virou uma coisa acessória e assim, Vai. desnecessário. Não, eu ia falar que tem uma questão financeira de novo, assim, porque cara, quem consegue pagar a psicoterapia hoje, né? Tem que ter uma parte financeira estável, por isso a maior parte da nossa população não consegue realizar a psicoterapia. Então existe uma questão de status socioeconômico envolvendo a cultura wellness, assim, e inclusive a psicoterapia, na minha opinião, sabe? Então, toda essa ideia, no país, um dos países mais desiguais do mundo que nós vivemos, né? E, enfim, é um privilégio, um privilégio ir lá poder fazer isso. Com certeza. E as pessoas, não, todo mundo precisa. Cara, aquilo que eu chamando de ambiente. Não sei se essa pessoa, né, como o Rafa tinha falado, do cara que trabalha, que estava preocupado com, né, com questão de comida, não sei se ele precisa de uma terapia agora, ele precisa de outros direitos, né, pra conseguir ter uma saúde. Qual que seria a intervenção pra isso, cara? Assim, tipo assim, dentro do momento que ele tá. Será que daqui a pouco isso não pode até fazer mal pra ele? Eu juro que eu penso um pouco isso. Tipo assim, cara tem mais 1 hora pra pensar. Não tô dizendo que a terapia não pode ajudar aquela pessoa, mas será que naquele momento é a parte mais importante pra ele? É a necessidade do momento, né? Ou será que daqui a pouco, sei lá, é comer? É segurança, sabe? Então eu acho que tem muito essa ideia, eu acho, tem se criado muito essa ideia de que a psicoterapia ela assim, é algo que vai resolver todos os problemas, né? Sendo que tem vários problemas que não são resolvidos dentro da psicoterapia, Exato. né? E tudo bem, da mesma forma, sempre que eu falo isso, eu imagino alguém vendo nos comentários e falando, tá bem, você é psiquiatra e quer resolver tudo com medicação. Não é isso, né? Eu acho que também, nem de perto a medicação vai resolver todas as coisas. Mas a psicoterapia, ela não é uma bala de prata de resolução de todos os problemas na vida de ninguém, né? E eu acho que é vendida dessa forma hoje em dia, muitas das vezes. Não sei se vocês também acham. Isso, né? Claro, de novo, porque daí ela entra nesse pack aqui, né, de alimentação, Isso. terapia e daí de novo. Tá, mas eu continuo em sofrimento, eu continuo Isso. angustiado. Sim, porque viver é isso, assim. É, o sofrimento é inerente, né? Assim, de estar vivo, né? Pra sofrer, mas estar vivo. E esse é o ponto, né? É essa promessa, mais uma vez, dessa terra prometida, né? Assim, não vou ter nenhum desconforto na minha vida. Né? E hoje o que a gente mais vê são as pessoas sofrendo muito, né? Assim, muito, não tolerando o sofrimento, né? Assim, tanto que a gente vê, né, desses embates de geração, assim, né? Vamos falar, mas isso é muito mimimi, né? As pessoas mais blindadas ali em alguns pontos, né? As pessoas estão mais, né? Assim, não gosto de sentir o desconforto, eu mereço algumas coisas, enfim, então fica esse ponto, né? Mas fui. Desculpa, pessoal. Fui lá. Vamos lá, vamos juntos nisso. Eu acho que, assim, tem muitos. Tem muitos pontos, assim, né, pra entrar nessa cultura do wellness, e a gente tá justamente propondo esse debate mais crítico mesmo, né? Justamente saindo desse lugar de soluções mágicas, né? De que existe uma coisa só que vai resolver todos os problemas, assim. Mas, claro, o ser humano busca por isso, assim, né? E se forem perguntar hoje pra gente, o que vocês indicariam? Não sei. Não sei. E talvez é isso aí, a gente saber que a gente não vai saber resolver todos os problemas dos nossos pacientes. Mas teve algo, há pouco tempo atrás, estava dentro do atendimento e tudo, e justamente, né, já aconteceu isso várias vezes, do paciente virar e falar assim, tá, então, o que tu acha que é isso? Tu acha que é do remédio? Tu acha que é pelo, sei lá, do conflito com minha família? Tu acha que... E virar e falar assim, olha, eu não sei. Tu acha que vai resolver? Não sei. Tu acha que a gente vai conseguir resolver? Não sei, eu não vou ter todas as respostas. Eu acho que a gente tem que entender que nem todas as respostas vai estar na psicoterapia, no tratamento medicamentoso, na prática de atividade física e de sono, que isso tem me dado uma certa raiva também, sabe? Às vezes eu recebo desabafo, às vezes eu recebo alguns pacientes ou algo assim, vai discutir o caso com um colega, e o paciente está visivelmente depressivo, não consegue sair da cama, e tá alguém falando que todo dia, não, tu precisa fazer atividade física, tu não vai sair dessa cama, não vai melhorar se tu não fizer atividade física, sabe? E às vezes eu olho e falo, gente, mas calma, tipo, ele precisa fazer outras coisas, ele precisa tomar banho, sabe? Ele tem que focar em pequenas coisas. Né? Exato, tipo, e não trazer essa responsabilização total para o paciente, levar totalmente para ele. Tipo, antes da pessoa correr, ela tem que andar, entendeu? Antes de andar, ela tem que engatinhar. E criou-se uma coisa importantíssima da intervenção de estilo de vida, que eu acho fenomenal e importante, a gente tem que fazer isso com os pacientes,
mas de uma maneira desenfreada e não individualizada. A gente está falando de gente que tem sofrimento, que está sofrendo. Não adianta falar para ele estar indo na academia se ele não está tomando banho, entendeu? O que não quer dizer que isso não vai entrar no plano de tratamento desse paciente depois. Mas, sei lá, eu acho que tá dentro de uma característica obsessiva tão grande a respeito disso que tem gerado sofrimento em muita gente, sabe? Esse meio do caminho a gente tem que achar mais facilmente. Eu acho que tá muito 880. Que é isso, né? Nós, né, enquanto profissionais, também estamos incluídos dentro desse discurso. Então, óbvio que também a gente tem o nosso lado, né? Que é essa pressa, né? Eu vou enfiar nesse paciente isso, ele tem que fazer isso. Calma. Não, e isso para psiquiatra, então, fazendo minha culpa da profissão, assim, eu acho que se o psiquiatra tá mais ansioso que o paciente, esse paciente vai acabar sendo polimedicado, né? Porque às vezes a gente vê muito histórico, né? E tem que se policiar muito e não fazer isso. E eu acho que isso acontece talvez até um pouco mais na psiquiatria do que na psicologia, que é eu receber o paciente, ele não tá bem, um episódio depressivo, eu entro com antidepressivo, sei lá, o paciente volta daqui 3 semanas e ele ainda não tá bem, eu já tô pensando, meu Deus, ele não tá bem, ele tem que melhorar, e o paciente falando, eu tenho que melhorar, aí tu sobe o antidepressivo, coloca um segundo remédio, aí não dorme, aí tu coloca mais um remédio, só que calma, gente, calma, o processo às vezes leva tempo. E aí, se quem tá com a caneta na mão prescrevendo tá mais ansioso até do que quem tá do outro lado, as consequências vão ser essas intervenções desnecessárias que no fim das contas vão trazer mais mal do que bem para o paciente. Exato. Exato. Os dois. Viajamos agora, né? A um outro lugar. Aí, pessoal. Leva das mãos. Mas eu acho que é isso, assim, né? Os dois lados precisam tolerar melhor, né? Os dois lados que estão no mesmo sistema, na verdade, todo mundo precisa tolerar um pouco melhor, assim, né? Esses desconfortos, tá? Vamos tentar entender, vamos por partes, assim. Eu vejo hoje as pessoas têm essa pressa, mas eu não posso estar sentindo isso aqui. Eu não posso, tem, como tu disse, tem que resolver isso, Rafael. Laura, tu tem que resolver o meu problema. Eu tenho que sair disso aqui, porque não tem protocolo X que me tira essa minha depressão em 2 meses. Não sei, Exato. né? Exato. Da fulaninha lá da pesquisa, sim, mas aqui eu não sei. Né? E eu acho que voltando também para a parte da hipocrisia, eu acho que eu me enxergo muito nisso também, né? Me relacionando com o meu próprio sofrimento nesse sentido, assim, de tá bom, vamos resolver, próximo, deu, né? Nisso mais imediatista mesmo, assim, né? É difícil ficar ali, né? Um tempo a mais, e a gente tem percebido isso, assim, né? Que as pessoas... Eu sou um ótimo E voltando, assim, né? Tem e aí, voltando para a questão que tu falou também da corrida, que pode ser justamente, às vezes, essa fuga também, assim, né? Do próprio sofrimento, eventualmente, né? Mas é mais bonito fugir correndo. Exatamente. É bonito. É legal. É bonito, é funcional nesse sentido, nessa cultura. É bem triste. Mas parece menos digno tu lidar com as tuas emoções, assim, né? Eu acho que é essa a questão. Parece menos digno tu lidar com as tuas emoções comendo ou daqui a pouco na cama chorando do que correndo. Shopping eu gosto muito. Boa. Shopping é um lugar assim, ó. Tu tá triste. Se tu tem cartão de crédito na mão e Nossa, não era. Era isso. Morreu. Pai, tu morreu. É loucura. Melhorei muito. Mas já fui. Já sabe. Ela já me contou nesse. São maneiras diferentes e que às vezes realmente o julgamento sobre elas são diferentes. Muito. É verdade. É o mesmo comportamento, né? Assim, a mesma função de comportamento que a gente tá falando aqui, mas assim, alguns são mais aceitos, outros menos, né? Sim, concordo. Acho que sim. Rafa, diz uma coisa, assim, como é que tu percebe, eu tava pensando, a gente pensou em falar sobre essa questão mais das canetas emagrecedoras também, assim, né? Que tá muito agora, né, em alta, a gente tem percebido, assim. Como é que tu percebe isso também entrando na cultura wellness, assim? Assim, eu acho que a primeira coisa fazer um disclaimer, assim, eu acho que as canetas emagrecedoras, né, esses análogos da GLP-1, eu acho que, antes de qualquer coisa, é um dos maiores avanços da história recente da medicina. Tá? Eu acho que isso tem que ficar bem claro, tá? Pra gente não criar um vilão falando a respeito disso. Posso estar errado, mas eu tô muito com a sensação que assim, a gente tá vendo o problema delas e a gente tá começando a endemonizar algo que, no fim das contas, é muito bom. De novo, indo para a dicotomia, né? Novamente. A gente vai para a dicotomia. Exatamente. Então, assim,
A primeira coisa é, as canetas emagrecedoras, análogos da GLP-1, são modificadores de mortalidade, de morbidade, talvez seja um dos grandes avanços da medicina dos últimos anos, tá? Dito isso, ponto. Vamos para a próxima parte. Eu acho que cria-se uma possibilidade de um resultado imediato e rápido para emagrecimento que parece criar ainda mais uma responsabilização sobre quem não consegue esse emagrecimento. Então, do tipo assim, poxa, se hoje em dia todo mundo está emagrecendo extremamente rápido por conta das canetas emagrecedoras, por que você ainda não emagreceu? Então, isso é um problemão que eu acho que está aparecendo. As pessoas elas estão começando a se sentirem julgadas e novamente não querendo pautar somente as questões de uma forma social, econômica. Hoje em dia, só no Brasil consegue ter acesso às canetas emagrecedoras quem tem dinheiro, né? Então já está criando esse problema. Esse é um dos problemas. O segundo problema, eu acho que é justamente porque isso pode reforçar para muita gente que tem distorção de imagem, que tem transtornos alimentares, um reforço positivo do uso indiscriminado desse tipo de intervenção. Né? As pessoas estão utilizando para entrar num corpo ideal, num corpo perfeito e não pensando em saúde. Né? Existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. Só que, às vezes, para uma pessoa que tem um pensamento distorcido sobre o que é saúde, ela está utilizando aquilo pensando que emagrecimento vai ser saúde, sendo que talvez ela esteja ficando bem menos saudável do que antes. Ela está, né, só utilizando para talvez se sentir melhor com aquele corpo. E aí isso pode criar um problemão, né, de cada vez precisar mais e mais e mais. Mas no balanço, eu preciso dizer, eu ainda acho que ela é uma das maiores revoluções da história da medicina. Só que a gente tem que tomar esse cuidado para que não vire, né, um comportamento de manada sem indicação. É importante acho que, não sei se eu poderia chamar, mas de educação, né, para as pessoas, para também sair desses polos dicotômicos, assim, porque, de novo, vamos para algo meio Grêmio e Inter, né, nesse sentido de contra a favor, Sempre Inter. mas é Grêmio. Eu nem sou colorado, pessoal. E nem gremista. Mas vai para algo, né, dicotômico, assim, então acho que é importante esse disclaimer num sentido de, bom, É porque eu tô sentindo revolucionário. muito dentro da saúde mental, os profissionais indo do tipo assim, já tive algumas pacientes que eu prescrevi de alguma forma, porque, sei lá, às vezes não tinham obesidade, mas tinham sobrepeso, isso poderia melhorar a mortalidade, papá. E aí, às vezes o profissional que acompanha junto, ou alguém fala assim, nossa, mas tu não tem indicação da medicação. Já cria uma coisa, tá, calma aí, talvez ela tenha. Então, vamos pensar que talvez possa ser bom, né? E, então, acho que é importante trazer esse caminho do meio, evitar essas dicotomizações, né? Sim, porque como tudo na vida, né? Até agora esse lançamento tá chegando na população. Obviamente a gente tem que entender um pouco melhor como que isso vai afetando, como isso vai acontecendo. Então tá tendo maior regulamentação, assim, né? Sim. O ponto depende para cada pessoa. Qual a função que tu tá tendo isso na tua vida, né? Esse é o maior cuidado que, enfim, a medicina vai precisar ter, né? E nós, enquanto seres humanos, também, né? De fazer ajustar. E aí, como é que eu tô usando isso aqui? Isso aqui tá ligado com, mais uma vez, voltando para aquele ponto, com meus valores, com o que eu entendo de saúde. Sim. Né? Assim, eu tô acompanhado, como é que tá isso aqui para mim, né? E aí vai entrar muito um trabalho também do próprio psiquiatra, do psicólogo, de ter um conhecimento a respeito daquele tratamento sem julgamento. É isso. Porque eu acho que isso às vezes pode estar acontecendo. Eu sinto que está acontecendo entre os psiquiatras e também eu acho que talvez vocês possam até falar como psicólogos, assim, que é talvez não ter um conhecimento em cima da prescrição daqueles análogos da caneta, só imaginar que aquilo ali é para emagrecer e não sabe que talvez aquilo possa estar fazendo bem, sei lá, por uma questão metabólica que já combateu o paciente porque colocou ele dentro daquela caixinha do você não precisa dessa medicação, né? Então acho que eu vejo muito indo para um outro lado agora, depois de vir do lado de, enfim, do 880. Uhum.
a gente precisa estudar, né? Algo também recente, né? Assim, quando começa a tocar nesse assunto, eu sempre começo a falar assim, meu Deus do céu, eu tenho que ter algum posicionamento sobre isso, eu Exato. tenho que criticar isso aqui, ou eu tenho que olhar, sabe? Começa toda a pressão que tá do momento também, assim, né? Sendo que talvez a gente tenha que falar, olha, não sei. Exato. Ou perguntar a pessoa, né? Sei lá. Sim, olha, Tu acha que vale a pena? Não vale? exato. Corrige, pelo menos. Porque no final das contas, né, pessoal, a gente tá chegando aqui no nosso tempo, né, mas no final das contas, né, a saúde, ela é muito personalizada, né, ela tem que ser personalizada, ela tem que ser individual, né, enfim, e ligar, Contextual. isso, ligada a o que eu acredito, né, porque o que é saúde pra mim, provavelmente pro Rafa vai ser muito diferente, da Lara vai ser muito diferente, né, e a gente vai ter que construir, cada um constrói o seu conceito aí de saúde, né, e as pessoas... Hoje é bem essa lógica, assim, né? Porque a gente conhece o que é o descontrole, né? Assim, que é do lado da desregulação, o que acontece, né? Quando tem esse descontrole, mas a gente tá indo pra um lado de total controle, né? Que também é tão problemático Pode quanto. ser muito Exatamente. sofrido. É isso aí. Exato. Então, assim, então vamos pra essa linha mais obsessiva, vamos controlar, vamos fazer tudo, vamos, né? Que é a cultura wellness, assim, né? Vamos controlar tudo que eu tenho, todas as variáveis. Controlar meu sono, controlar meu, né? Bah, não, Sendo que o controle vira o programa, né? né? Não, tipo, do Talvez o que a gente tem é né? flexibilizar, assim, sabe? Eu acho que essa é a grande palavra quando a gente tá falando de saúde, é flexibilização. Pensando, obviamente, numa saúde de intervenções voltadas e pautadas principalmente em desfechos melhores lá na frente, mas flexibilizando, cara, porque senão tu vai ter um outro problema. E aí, como que tu vai lidar com o outro problema? Controlando ele também? Só que talvez não vai ter como, entendeu? São variáveis que fogem da tua vida. Eu acho que falta... O grande problema é a falta de flexibilização, na minha opinião. Que acho que as pessoas, né, hoje não vão se perguntando assim, né? Porque algo legal que eu e a Laura a gente vem estudando, assim, né? Com a nossa supervisora é o que o controle mostra, assim, né? Controle é quando a gente tem medo de alguma coisa. Você tá tentando controlar. Do que a gente tem medo, né? Assim, enquanto. Que a gente quer se proteger. Do que a gente quer se proteger, né? Bem isso, assim, né? Tem uma promessa pra gente, se a gente fizer tudo isso, a gente vai conseguir, sabe? Viver melhor, fazer tudo isso. Exato. Né? É a terra prometida que não existe. Exato, né? Então, assim, no final das contas, às vezes a gente tem muito medo da morte, assim, de ter que se deparar com as coisas da vida, assim, né? Sim. Tá, tu vai chegar ali, tu vai, né, ter problema, vai ter frustração. Quando digo morte, falo de uma forma mais simbólica, não sendo, né? Mas, assim, vai ter todos esses desconfortos, né? E, assim... Eu também vejo dessa forma. Também penso desse jeito. Né? Mas as pessoas hoje têm, né, não conseguem se conectar com esse medo, porque eu acho que pra flexibilizar precisa se conectar, né? Assim, peraí. Mas, enfim, eu acho que não sabemos como mudar isso, não sabemos o ideal, não existe o ideal, né? Acho que pensamento crítico é importante, né? O que faz sentido para cada um. E a gente, como profissionais da saúde, também ter esse cuidado do que faz sentido para cada paciente, para cada caso, né? Isso. Não, e individualizar dentro do que eu estava estudando lá no mestrado, na parte de atividade física. É interessante que até, assim, a própria ciência às vezes mostra pra gente que, né, o mínimo bem feito, o mínimo feito, na verdade, já traz benefícios, assim, sabe? Então tem uns estudos bem interessantes que, assim, a meta da OMS, por exemplo, para atividade física é 150 minutos de atividade física moderada e vigorosa por semana, né? Só que 75 minutos de atividade física, que é quase a metade dessa meta da OMS, já é basicamente o suficiente para trazer quase o mesmo efeito protetor do que aos 150 minutos. Então, ao invés da gente estar falando para a pessoa, faz 150, faz 300, poxa, também, se tu fizer 30, tu já vai ter algum benefício e não se sinta mal por não estar fazendo 150, vamos começar com os 30. Então, acho que é sobre flexibilização, né? E individualização das intervenções. Acho que a gente precisa pensar nisso. Eu adorei que tu disse, assim, que antes de caminhar, a gente precisa engatinhar, né? E é isso. Não pular esses processos também. Pra tudo na vida, né? Pra tudo na vida. Mas é isso. Não sabemos o que é o ideal. Mas a gente agradece muito, Rafa, por hoje. Foi muito bom a conversa. Bom, vamos correr então? Agora? Partiu. 100 quilômetros. Eu agradeço também, gente, a presença, a possibilidade de estar aqui com vocês e que seja um grande sucesso essa nova temporada. Muito obrigado. Obrigada. Cheers. Cheers. Tchim, tchim. Valeu, pessoal.